E se fosse preciso viver a nossa vida exatamente a mesma vida, com cada alegria e cada dor, de novo e de novo, para sempre? Essa é só uma das ideias explosivas de Friedrich Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada desse profeta e na visão radical que ele propõe para o futuro da humanidade. Olha só, Nietzsche já nos joga no meio da história com Zaratustra no momento de transbordamento. Ele é como o sol, sabe? Acumulou tanta luz, tanta sabedoria, que não compartilhar seria um desperdício. A felicidade dele depende de iluminar os outros. É um chamado para dar, não por algum dever, mas por um excesso de riqueza que vem de dentro. Para entender essa jornada, a gente vai seguir os passos de Zaratustra. Primeiro, a descida dele para o mundo dos homens. Depois, o grande confronto que ele propõe entre o super-homem e o último homem. A gente vai ver como ele nos provoca a quebrar ídolos, nos desafia com a prova do eterno retorno e, no final, aponta o caminho para a gente se tornar criador. Então, vamos começar com uma coisa que parece um paradoxo. Por que um homem que passou 10 anos isolado para encontrar sabedoria, de repente decide voltar para a confusão do mundo, do mercado? O que o leva a descer da montanha? A resposta é que a sabedoria dele virou um peso. É como um mel tão abundante que ameaça sufocá-lo. Ele sente uma necessidade quase física de estender as mãos e compartilhar. E não é por caridade não, é para aliviar o próprio fardo. É como se ele precisasse que os outros pegassem essa riqueza para ele poder se sentir leve de novo. E quando ele chega no mercado, Zaratustra não vem com palavras de consolo. Pelo contrário, ele joga um desafio na cara da multidão. A humanidade, do jeito que a gente conhece, é só uma ponte. E é aqui que ele bota na mesa 2 destinos possíveis. 2 caminhos que vão definir o nosso futuro. E olha, a escolha que ele oferece é brutal. De um lado, o Übermensch, o super-homem. Um ser que se supera, que cria os próprios valores e que serve de ponte para o futuro. Do outro lado, o último homem, a pura mediocridade, que só busca conforto e segurança, piscando o olho e dizendo, nós descobrimos a felicidade. E qual a reação da multidão? Eles riem do super-homem e aplaudem a promessa de conforto. Uma escolha que, vamos combinar, ecoa até hoje. Então fica bem claro que Zaratustra não ama a humanidade pelo que ela é, mas pelo potencial que ela tem. Ele ama aqueles que estão sempre insatisfeitos, que desprezam o próprio conforto para se tornarem algo maior. Eles são, como ele mesmo diz, setas do desejo ansiosas pela outra margem. Estão sempre em movimento, sempre apontando para além de si mesmos. Mas se o caminho para o super-homem é tão grandioso, o que é que nos impede? Zaratustra aponta o dedo diretamente para as prisões que nós mesmos construímos, os ídolos modernos que a gente adora e que nos mantêm pequenos. O primeiro e talvez o maior de todos esses ídolos é o Estado. Para Zaratustra, o Estado não é um protetor. É uma máquina de padronizar, de sufocar a grandeza. É o lugar onde a voz do indivíduo se perde no barulho da conformidade. Ele chama o Estado de o mais frio de todos os monstros frios. Uma entidade que mente, que rouba o potencial das pessoas e as devora, oferecendo uma falsa segurança em troca. Na visão de Zaratustra, o Estado é a fábrica perfeita para produzir o último homem em massa. E não é só o Estado. Zaratustra também ataca a moralidade de rebanho. Sabe, aquelas pequenas virtudes que todo mundo aplaude. Obediência, paz, não ter conflito. Elas garantem um bom sono, uma vida tranquila. Só que para Zaratustra, essa tranquilidade é a morte da criatividade, é a morte da grandeza. Afinal, ninguém cria algo novo enquanto está dormindo profundamente. E agora? Bom, agora a gente chega no coração do pensamento de Zaratustra. Uma ideia tão pesada, mas tão pesada, que ele a chama de o pensamento mais profundo. É o teste final, é a pergunta que define se uma vida foi de verdade bem vivida. Ele nos mostra essa ideia numa visão que dá até vertigem. Imagina um portão chamado instante. Nesse portão, 2 estradas infinitas se encontram, uma vindo do passado, outra indo para o futuro. É nesse exato momento que a eternidade toda colide e a loucura do tempo se revela. E aqui, Zaratustra começa a nos bombardear com perguntas que bagunçam a nossa cabeça. Se o passado é infinito, tudo o que pode acontecer já não deveria ter acontecido? Cada passo que a gente dá, não seria um passo que a gente já deu infinitas vezes? E tudo isso leva à pergunta mais terrível e ao mesmo tempo mais libertadora de todas. E se um demônio aparecesse e sussurrasse que esta vida, exatamente como ela foi, com cada dor, cada erro,
cada felicidade terá que ser revivida de novo e de novo para sempre, qual seria a reação? Pois é, abraçar essa ideia. Mais do que isso, desejar o eterno retorno da própria vida é a afirmação suprema. Nietzsche usa a imagem de um pastor sendo sufocado por uma serpente negra, que é o peso do nada, do niilismo. O conselho de Zaratustra? Morda! Ao morder a cabeça da serpente, o pastor se transforma. Ele não morre, ele ri. É a superação do maior peso que existe. É transformar o horror em poder. Certo. Então, depois de encarar o maior dos pesos e rir na cara dele, o que sobra? Qual é o propósito final de toda essa luta, de toda essa superação? A resposta de Zaratustra é simples, mas poderosa: tornar-se um criador. E esse é o grande chamado final do Zaratustra. Primeiro, é preciso entender que todos os valores, bem e mal, certo e errado, fomos nós humanos que criamos. Segundo, ter a coragem de ser um destruidor, de quebrar as velhas regras que já não servem mais para a vida. E terceiro, a partir dessa destruição, criar algo novo, algo que afirme a vida e que aponte para além de si mesmo. Como ele diz, avaliar é criar. E aqui está o ponto-chave de Nietzsche. Liberdade não é o objetivo final. Muita gente luta para se livrar de alguma coisa, de uma tradição, de uma opressão, mas a pergunta de verdade a que Zaratustra nos deixa no ar é muito mais desafiadora. Uma vez livre, essa liberdade vai ser usada para quê? Para o conforto ou para a criação?